O que você está disposto a fazer para construir a vida que você deseja? Inovar ou somente renovar? Essa é a reflexão que a lua crescente em Aquário nos traz essa semana. Uma lua crescente que acontece no grau 19, às 2h55 da manhã do dia 9 de novembro, como um segundo passo da lunação escorpiana que começou na semana anterior, com o encontro de Sol e Lua nesse signo que fala do nosso poder, um signo que todos nós temos no mapa, vale lembrar, mesmo que você não tenha nenhum planeta, você não veja lá no seu mapa, ele está lá, te garanto. Todos nós temos essa parte escorpiana, temos que vivenciar esse arquétipo de escorpião, que é o arquétipo da morte, transformação, renascimento, é a nossa capacidade de mergulhar no fundo do nosso poço escuro, onde tem todas aquelas emoções que a gente às vezes não quer ver, ou às vezes a gente esquece como uma forma de proteção, né, de autoproteção, e não percebe na gente mesmo, mas que são emoções, sentimentos, significados que estão ali muitas vezes guiando as nossas escolhas, que na verdade acabam não sendo escolhas, né, acabam sendo reações automáticas para se proteger. Então a gente está nessa fase, né, a lunação escorpiana, ela fala disso, essa fase de olhar para as nossas sombras, onde o sol vai iluminando essas sombras e trazendo à tona tudo aquilo que a gente precisa ver para poder se curar. É um signo alquímico que dá um grande poder de cura se a gente tiver coragem de olhar para essas sombras, porque sem olhar para as nossas sombras a gente não se cura. E a lógica disso é muito simples. Você tem como colocar remédio num machucado que você não vê? Que você não sabe que está ali? É impossível, né? Se você não está sentindo a dor daquele machucado, se você não está vendo onde está aquela ferida, se você não consegue entender o que ela é, se você não sabe que tipo de ferida é aquela, você não sabe nem como tratar. Então, esse signo de escorpião, quando a gente tem o sol ali entrando em escorpião, a gente tem essa luz da nossa consciência começando a iluminar. E quando a lua encontra o sol ali naquele signo de escorpião, ela traz uma ativação daquelas sombras. A lua traz essa questão da plasmação. Então é muito possível que nesse período agora, durante todo esse mês que começou com a lua nova em escorpião, você esteja revivendo certas situações que dizem respeito a esse arquétipo que está ali em alguma área da sua vida. E na lua crescente, na lua nova, ela traz esse momento da gente tomar uma consciência, um momento que a gente volta para dentro, que a gente acessa uma lua de escuridão mesmo, onde a gente tem ali aquele momento de voltar para dentro e perceber o que a gente precisa fazer. E na lua crescente, que eu vejo como a mais importante de todo o ciclo lunar, é o momento da gente agir, da gente fazer aquilo que precisa ser feito. Você já tomou consciência das questões, você já está tomando consciência das questões, né? E você precisa agir, porque sem ação a gente não sai do lugar, sem ação a gente não se cura. A única maneira da gente curar um padrão negativo que a gente carrega e que faz com que a gente cocrie muitas coisas negativas na nossa vida, muitos desafios, é a gente começar deliberadamente, voluntariamente, intencionalmente, agir de forma diferente, criar novos hábitos, fazer novas escolhas. E aí, nessa hora, essa necessidade ela fica muito mais intensa quando ocorre uma lua crescente. É um momento em que a gente precisa realmente tomar as rédeas da situação, né, e fazer o que precisa ser feito e não ficar somente esperando os milagres acontecerem. Porque a maioria dos milagres, eles acontecem a partir da nossa ação, né? Deus não nos deu talentos, habilidades e tantas coisas maravilhosas, tantas ferramentas maravilhosas no nosso próprio corpo e muitas vezes recursos que a gente tem ali, que a gente recebeu já ao chegar nessa vida, não nos deu à toa, ele nos deu para que a gente participe nesse processo de criar a nossa vida, de construir a nossa vida, de construir as soluções, criar as soluções que a gente precisa. E aí quando a gente pensa numa lua crescente em Aquário, ela traz para a gente a necessidade de olhar um novo ponto, olhar essa questão de como fazer a nossa parte e como fazer essas renovações, essas transformações que a gente precisa, mas com um pouquinho, de uma maneira, como é que eu posso dizer?
um pouquinho mais desafiadora, ela nos desafia, né? Porque a gente pensa muitas vezes em transformação, apenas em renovação. A própria palavra, né, de Escorpião, as próprias palavras-chave de Escorpião levam muito para esse lugar, né, de renovar. Então, agora, o signo de Aquário, ele vem falar para a gente de inovar. Qual que é a diferença? Talvez você esteja se perguntando e eu também tive essa dúvida, né? Qual que seria exatamente a diferença? Aí eu fui pesquisar e a renovação, ela vai falar pra gente, da gente simplesmente tornar novo aquilo que já existe. A inovação, por sua vez, pede pra gente algo disruptivo, pede pra gente realmente trazer novas funções, novos olhares, novas possibilidades, pensar fora da caixa. E aí, isso fica muito latente, né? Pensar sobre a diferença dessas duas palavras me fez pensar até mesmo, né, o quanto eu fico, às vezes, só mudando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, muitas vezes para tapar um buraco, em vez de realmente fazer uma quebra de padrão. Porque quando a gente fala em Aquário, a gente está falando isso, a gente está falando quebra de padrão. Aquário é o signo relacionado ao futuro. Se você pensar no próprio desenvolvimento da tecnologia, que também está relacionado com Aquário, o que a tecnologia faz? Ela quebra padrões, ela vem e traz pra gente uma nova forma de fazer as coisas. Você tinha um celular antigamente e aí você só fazia ligação. E aí com as inovações, eles não vão renovando apenas a forma de fazer ligação. A tecnologia veio trazendo inovação. A gente passou, em vez de apertar botões, a gente aperta a tela. Em vez da gente ter um fio conectando o celular a uma fiação ali na parede, a gente tem agora um celular que a gente vai para qualquer lugar, né? E por trás disso tudo existem tantas outras inovações e que possibilitaram essa inovação no celular. E assim a gente tem que pensar também na nossa vida. Quantas vezes a gente fica tentando só renovar uma coisa que já não tem mais função na nossa vida, ou que precisa ganhar novas funções? Às vezes aquela função ainda é útil, mas ela precisa de novas funções, ela precisa de novos olhares, ela precisa de novas formas de ser resolvida. Às vezes a gente tem um problema, um desafio que a gente passa ali anos tentando resolver, e a gente não resolve por quê? Porque simplesmente a gente não traz uma nova possibilidade para aquilo. A gente fica só querendo repetir a mesma coisa, insistindo em fazer do mesmo jeito algo que já não vem dando certo. Então, quando a gente fala numa lua crescente em Aquário, a gente está falando literalmente de uma ação disruptiva, uma ação inovadora. Os regentes dessa lua crescente, né, que são Urano e Saturno, também trazem aí pra gente um reforço ainda maior para essa necessidade, né? A gente tem Urano ali no signo de Touro. Touro é aquilo que já está fixo, aquilo que já está concretizado, estável, né? Que a gente chama de estável, mas na verdade nada é estável, né? Porque todas as coisas sólidas também estão em constante transformação. E Urano, que é justamente esse planeta que traz essa característica disruptiva e transformadora para Aquário, ele está ali nesse signo de rigidez, de solidez, falando pra gente o quê? Que a gente precisa quebrar esses padrões. Touro é o signo oposto complementar de Escorpião. Então, é o signo que traz equilíbrio para Escorpião e vice-versa. Então, se a gente está numa alunação escorpiana e a gente está falando de transformação, é o momento da gente trazer transformação para a nossa vida, para a gente poder renascer, a gente vai precisar o quê? Quebrar os padrões já estabelecidos ali em Touro, porque Touro não quer tudo sempre muito garantido, muito seguro, sempre do mesmo jeito. Escorpião pede transformação e para essa transformação a gente precisa dessa força uraniana ali em Touro, a gente precisa se permitir fazer diferente e não somente recomeçar do mesmo jeito. Não adianta recomeçar do mesmo jeito. E aí Saturno, que é o outro regente de Urano, é o outro regente de Aquário, está em Peixes já há um tempo, está retrógrado, mas já vai sair da retrogradação. E Saturno em Peixes, ele fala sobre dar forma aos nossos sonhos, aquilo que está na nossa intuição, aquela conexão com a nossa espiritualidade, aquela coisa que é muito própria do nosso mundo espiritual, para que a gente dê solidez para aquilo. Então, basicamente, do que a gente está falando? A gente está falando de olhar para essas coisas que já existem
concretas aqui na nossa realidade. Touro, transformar, né, se permitir inovações naquilo ali. E como que a gente faz essas inovações? Indo buscar essa informação lá no nosso mundo espiritual, nessa conexão com a nossa espiritualidade, através de uma disciplina realmente, de uma responsabilidade, porque Saturno é responsabilidade, é a nossa responsabilidade, para trazer essas coisas, esses sonhos e essas criações que a gente fica mantendo ali no mundo das ideias, mas trazer isso para essa realidade taurina que já é concreta. Então é a hora da gente realmente colocar a mão na massa para sair do mundo das ideias e dar forma àquilo que conversa com a nossa essência, aquilo que vem da nossa essência, essa essência espiritual pisciana que está ali sendo convocada por Saturno, por esse nosso senso de responsabilidade a fazer algo. Então, Aquário, que é esse signo que pensa no coletivo, né, esse arquétipo da responsabilidade social, o que eu faço para contribuir com o mundo, o que eu faço para inovar, para criar um futuro melhor, para ajudar a todos, o que eu faço para servir a humanidade. É o momento da gente agir nesse sentido, de buscar o tão falado, né, propósito. E aqui entra até, né, um ponto bem importante da gente relembrar, que muitas vezes as pessoas pensam em propósito, então eu tenho que largar o meu trabalho e fazer trabalho voluntário e, sei lá, trabalho espiritual. E não é sobre isso. Propósito é sobre ser amor, é sobre fazer tudo que nós fazemos com amor. É sobre cultivar o amor dentro de nós, o amor por nós mesmos. Sair daquele processo de autocrítica, de não se valorizar, né? Aí entra a importância do signo de Leão, que agora tem Marte ali nesse signo de Leão, inclusive ele rege o próprio signo de Escorpião, né? Então Marte em Leão trazendo para a gente essa necessidade, essa importância da gente cultivar o amor próprio, o nosso poder pessoal, a nossa autoconfiança, porque é só a partir do momento em que a gente acredita na gente. O signo de Leão é esse arquétipo que fala dessa autoconfiança, de saber que a gente é capaz e valorizar aquilo que nós somos, para a gente poder então transbordar no oposto complementar, que é Aquário. Ou seja, nessa lua crescente de Aquário, que é onde a gente fala em fazer algo de concreto, né, agir para servir, para entregar algo para a humanidade, para construir o nosso futuro, que consequentemente vai impactar também, né, no futuro do coletivo, porque é a partir dos indivíduos que o coletivo se constrói, precisa dessa autoconfiança leonina. Precisa romper os padrões taurinos, essa parte nossa que é rígida, que é fixa, que não quer mudança, e precisa trazer do mundo imaginário pisciano os nossos sonhos, usando essa nossa disciplina que é própria que é representada pelo planeta Saturno. Então percebe como que essa dança dos planetas, ela está sempre muito sincronizada, muito bem sincronizada, mostrando pra gente como que a gente deve usar cada parte da nossa psique, né? Porque cada planeta é uma parte da nossa psique. E os signos são os arquétipos que a gente vivencia ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia a dia, na verdade, né? Porque todo dia a gente precisa usar esses arquétipos de diversas maneiras. E se a gente está falando aqui de mudar a nossa vida, de construir um futuro melhor, porque no fim das contas tudo começa a partir disso, a gente construir uma vida melhor, a gente se tornar melhor, para que então a gente possa transbordar aquilo pro coletivo, que é essa tônica de Aquário, a gente precisa do quê? Olhar para dentro. A gente precisa de meditação, a gente precisa de yoga, a gente precisa se conectar com a nossa essência, aprender a limpar a nossa mente, né? Yoga é controlar as flutuações da mente. Então, o ser repousa em si mesmo. Se a gente quer que a nossa mente, a nossa consciência repouse em si mesmo e perceba a si mesmo, perceba as suas próprias necessidades, inclinações e talentos e poder de realização, a gente precisa voltar para dentro. Porque aí a gente vai conseguir ver todas essas questões do passado que ainda ficam ali, atormentando a gente, fazendo a gente achar que a gente não é capaz, tirando essa autoconfiança leonina que a gente deveria ter e que muitas vezes a gente não tem. A gente vai conseguir transmutar essas
esses significados que a gente dá para a nossa história, podendo compreender, então, que tudo que a gente viveu faz parte, né? Tudo que a gente viveu, que a gente vive, que a gente ainda vai viver, tudo isso faz parte da nossa jornada, tem a sua função. Mesmo os nossos supostos erros, né? Fizeram parte da nossa história e nos ajudaram a aprender alguma coisa. Então, é sobre buscar essas lições, né? Escorpião pede isso, que a gente olhe para essas lições, que a gente olhe para tudo que a gente está fazendo, que a gente está vivendo, tudo que a gente está guardando, que a gente gostaria de expor às vezes, né, falar, comunicar, que a gente ressignifique isso, e que muitas vezes a gente tenha coragem, inclusive, de encarar ali conflitos, né? O Nodo Norte está em Áries nesse momento, Quirón está em Áries, curando, né, abrindo um portal de cura para todo esse medo que às vezes a gente tem de ser autônomo, de se posicionar, de falar o que a gente pensa, né, com Marte lá, que é o regente de Áries em Leão, chama realmente a gente para fazer, para ganhar essa autonomia, né, essa autoconfiança. Às vezes tudo que a gente precisa para resolver uma situação é a gente falar o que a gente precisa, o que a gente pensa, a gente se posicionar. E aí, porque se a gente não se posiciona na vida, as coisas vão acontecendo, a gente vai ficando cada vez mais insatisfeito, guardando as mágoas, os ressentimentos, isso vai se transformando em raiva, e aí onde essa energia escorpiana, né, vira aquela ira tão famosa de escorpião, vingativa, né? Se a gente não quer se transformar nesse escorpiano vingativo, a gente precisa disso. E aí a gente precisa agora, com essa lua crescente em aquário, ela traz justamente essa força pra gente de agir de uma maneira inovadora, disruptiva, essa conexão com a mente do todo, que é Urano, e essa responsabilidade que é Saturno, né, a disciplina, para a gente poder colocar os nossos planos em ação, os nossos sonhos, as nossas ideias em ação, inovando cada vez mais, tendo coragem de fazer diferente daquilo que a gente veio fazendo até agora. Então, resumindo, né, para a gente começar aqui a nossa meditação, se a gente quer criar um futuro diferente, o que a gente precisa? Olhar para dentro, meditar, limpar a nossa mente para sair das nossas ilusões, acessar a nossa essência, aquilo que vem da nossa essência, e se permitir inovar, fazer diferente, se arriscar, experimentar, não depender de aprovação do externo, mas fazer as coisas de acordo com aquilo que satisfaz a nossa alma, com aquilo que pede a nossa alma, e adotar a disciplina, a constância, a consistência, né? São basicamente os pilares do yoga, disciplina e desapego. Fazer as coisas, repetir, né? A nossa prática diária no tapetinho, a nossa limpeza mental, e levar isso para a vida também, repetir tudo aquilo que a gente precisa para fazer as transformações concretas. Então vamos lá, agora para a gente meditar, você pode se sentar com a sua coluna alinhada, trazendo atenção para o seu corpo, para a sua respiração. Toma uma inspiração profunda. Om Bhurvubhava Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Om. Vai colocando a sua intenção. O que é que você precisa aí ter coragem de inovar para você poder receber esses conselhos dos deuses. Olha, Deus Soma, o Deus da imortalidade, o rei do êxtase, ele que oferece o seu néctar para os deuses manterem a sua imortalidade. E aí depois que esses deuses vão tomando todo o néctar de Soma, o que acontece com Soma? Ele definha. Então, Surya, o Deus Sol, vem e novamente o reabastece, trazendo, né, com a sua luz, trazendo novamente a Soma a possibilidade de ter energia e poder produzir mais néctar para os deuses. Então, o que é essa breve história sobre o simbolismo de Soma nos ensina? Né? Nos ensina a necessidade da gente manter a nossa vibração elevada,
a partir do contato com a nossa essência. Surya, Deus Sol, Sol é a nossa essência. Na astrologia e em todas as filosofias, a gente sempre vai ter algum simbolismo relacionado ao Deus Sol, porque o Sol é a fonte da vida, é aquilo que nos traz, que nos abastece, a nossa fonte de prana. Sem Sol a gente não vive. Tudo no planeta Terra depende do Sol para existir, né, para viver. Então, o Deus Soma, a gente poderia associá-lo até mesmo à Lua, né? Porque ele mingua, são as fases da Lua. E a Lua são as nossas emoções. Então, quando a gente fala nessa conexão entre o Deus Surya abastecendo Soma de energia novamente, para que ele se preencha e possa continuar fornecendo o seu néctar aos deuses, a gente está falando das nossas emoções, da importância da gente elevar as nossas emoções, da gente cultivar a nossa capacidade de cultivar as coisas que nos promovem esse sentimento de êxtase, de alegria, de felicidade, de plenitude. É a gente se proporcionar momentos felizes para que a gente possa elevar a nossa vibração e construir coisas belas, porque tudo que a gente constrói na vida depende da nossa vibração. Às vezes a gente pode até conquistar determinadas coisas, né, só com o trabalho duro e numa energia mais densa, mais de dificuldade. Só que o que vai acontecer? Quando a gente constrói as coisas a partir desse sentimento, né, de que tudo é difícil, que muito esforço, e a gente não se permite sequer desfrutar do processo, o que vai acontecer? A gente não vai desfrutar dos resultados. Os resultados nem sempre vão nos trazer a alegria que a gente buscava ao ir atrás daquilo, né? Então, quando a gente pensa na criação da nossa vida, a gente está falando disso. A gente está falando sobre cultivar a alegria, o êxtase e a possibilidade de estar sempre bem, de estar sempre feliz, mesmo que as coisas não estejam perfeitas. E para isso a gente precisa daqueles olhares, né, daquele novo olhar sobre as coisas, daquelas novas perspectivas sobre as coisas que a gente falou ao longo desse vídeo todo. Então, esse é um momento de você refletir. Como que você pode dar uma nova perspectiva para o que você vem vivendo hoje? Como que você pode criar, né, trazer mais alegria para a sua vida? Como você pode inovar a forma como você faz as coisas para que elas te proporcionem mais alegria? Às vezes a gente reclama do trabalho, das coisas que a gente tem que fazer todos os dias, né? Mas a vida é feita de disciplina, a vida precisa de disciplina. Nada se constrói sem disciplina, sem consistência, sem determinação, sem trabalho. Sempre precisa. Se você não está trabalhando, alguém está. Se você está tendo as coisas sem trabalho, alguém está trabalhando por você, né? E isso não significa que a gente está falando, quando a gente fala de trabalho, é uma coisa ruim, que alguém está dando duro. Não, mas alguém tem que colocar ação nas coisas, alguém tem que colocar energia para que as coisas aconteçam. E tudo que a gente precisa para que isso seja prazeroso é a gente olhar para as coisas de uma forma diferente, sair dessas crenças que são tão já estabelecidas, né, de que a vida é difícil, de que a vida é dura, que Deus ajuda quem cedo madruga. Quem disse, né? Por que você não pode ter o seu próprio horário de fazer as coisas, que não necessariamente seja na madrugada, e sofrendo muito, e ainda assim ter resultados? Porque a verdade é que a abundância da vida, né, a prosperidade, tudo isso é só uma expressão do amor. Quando a gente coloca amor nas coisas que a gente faz, aí sim as coisas prosperam. Então, com esse mantra de hoje, né, nós vamos cantar e se conectar com essa ideia, né, de que tudo é perfeito. Isso é perfeito, aquilo é perfeito. E se o perfeito for tirado do perfeito, tudo continua perfeito. Por quê? Porque Deus é perfeito e nós somos parte de Deus, né? Isso é o que diz esse mantra que nós vamos cantar. É um convite a gente olhar para a perfeição de tudo que está acontecendo.
quando a gente olha para tudo, inclusive os momentos difíceis, como parte do processo, e a gente tenta vivenciar as coisas de uma maneira leve e cultivar, né, na medida do possível, no momento, os momentos de alegria e para a gente se abastecer do néctar de soma, né? Quando a gente busca uma mentalidade mais voltada para essa capacidade de transformar a vida, né, em algo belo, em algo divertido, aí a gente começa a desenvolver um novo olhar e começa a perceber essa perfeição do divino. Então fecha seus olhos, coloca a sua intenção. O que é que você pode transformar hoje? Inovar. Como você pode inovar na sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, para que as coisas tenham mais cor, tenham mais alegria e te proporcionem mais alegria. Purnamada, Purnamidam, Purna Purna Mudachyate, Purnasya Purnamada, Purnameva Vashishyate. Purnamada, Purnamidam, Purna Purna Mudachyate, Purnasya Purnamada, Purnameva Vashishyate. Mais uma vez, mentaliza qual é a sua intenção, o que é que você vai fazer essa semana para trazer mais alegria, mais êxtase para a sua vida, para elevar a sua vibração. Lembra que a gente está numa semana de lua crescente, então a gente precisa de ação. Então estabelece no seu coração nesse momento a sua intenção, a sua resolução. Decida, escolha uma ação para realizar de forma simbólica e prática mesmo, né? Para trazer mais alegria para a sua vida, para olhar as coisas com uma nova perspectiva. Para que a gente seja capaz de ver a vida com novos olhos, a gente precisa criar novos pontos de vista, a gente precisa buscar novos pontos de vista. Olhar para as coisas da maneira que a gente sempre olhou só nos vai dar a mesma visão. Toma uma inspiração, e se você sabe o mantra, canta comigo. Se não, deixa apenas ele penetrar no seu interior e ir limpando toda a visão distorcida que você tem da realidade. Todas as crenças distorcidas que você tem, as crenças contaminadas com a ideia de que a vida é dura, de que a vida é difícil, de que a vida não é abundante, para que você possa entrar no fluxo de abundância da vida. Purnamada, Purnamidam, Purna Purna Mudachyate, Purnasya Purnamada, Purnameva Vashishyate. Agora traz suas mãos em frente ao peito. Faz seus agradecimentos. Agradece por tudo que você já tem.
por toda a perfeição da sua vida, todos os caminhos que te trouxeram até aqui, mesmo aqueles mais difíceis, mais tortuosos, que você já consegue ver quanto eles puderam contribuir na sua jornada, no seu aprendizado, no seu crescimento. Agradece ao seu corpo, agradece, né, por tudo que você tem, tudo que você consegue ver já de bom na sua vida. A gratidão é um precioso remédio para a gente ir limpando a nossa mente negativa. É buscar coisas que a gente é genuinamente grato, até que a gente possa ser grato por mais coisas. Todos nós temos, nem que seja uma coisinha pequena, para ser grato. Então é assim que a gente pode elevar a nossa vibração. E para a gente finalizar, vamos cantar o mantra pela paz. Inspira. Shanti, 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 Hari Om. Namastê. Um ótimo dia para vocês, uma ótima noite, se você assistir à noite, uma ótima semana. E se você ainda não conhece o canal, é novo por aqui, não deixe de se inscrever, curtir o vídeo se você gostou do vídeo, compartilha, me segue no Instagram, @pri.benites. E se você quer praticar yoga, meditação comigo, tanto online como presencial, ou se você quer fazer o seu processo terapêutico, sua consultoria astrológica, sua jornada, né, de cura emocional, para que você possa construir a sua vida nova, você quer a minha ajuda para fazer isso, entre em contato também. Tenho a possibilidade de fazer a leitura de mapa astral, né? Todos os meus trabalhos terapêuticos são baseados na astrologia, e aí, obviamente, uso outras técnicas, o meu método, né, que envolve a filosofia do yoga e tudo mais, mas você pode saber mais informações acessando o link que tem aqui embaixo, e conhece lá no meu Instagram também, que lá está sempre acontecendo, colocando conteúdos novos. Um grande beijo para vocês. Namastê!